Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você deixar de trabalhar hoje, o dinheiro continua entrando? Porque é aqui que a diferença aparece. Tem gente que ganha bem, mas não pode parar. Tem gente que construiu algo, que trabalha por ela. E isso não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Eu já percebi isso na prática. Teve um momento que eu estava trabalhando, ganhando dinheiro, mas sentia que não poderia parar. Se eu parasse, tudo parava. E isso me fez perceber uma coisa: eu não tenho liberdade. Eu tinha dependência disfarçada de renda. E muita gente vive assim, achando que está tudo bem. Aqui, pessoal, é um grande perigo que as pessoas acabam caindo e não percebem, que é o fato dela estarem sempre trabalhando, dependente daquele trabalho, daquele salário. Porque se ela parar de trabalhar, o dinheiro não entra. Ela não tem uma reserva, ela não tem um outro negócio, ela não tem alguém que possa ajudá-la em momentos difíceis. E os momentos difíceis sempre aparecem. Então ela fica dependente daquele trabalho, ela fica dependente daquilo, achando que está numa vida bem melhor, achando que está numa vida rica, numa vida de prosperidade, sendo que ela tem uma ilusão, uma dependência. Quando isso acabar, ou então mude minimamente, como eu já falei aqui diversas vezes, a economia sobe, desce, muda, os cenários econômicos mudam. O seu dinheiro que valia ontem já não vale o mesmo de hoje. E se você continua recebendo o mesmo dinheiro, você ficou mais pobre, mesmo recebendo mais do que todo mundo. Então, essa é que é um ponto onde a gente tem que prestar atenção. A gente tem que usar o trabalho para construir uma estrutura, construir algo enquanto você está ali trabalhando, ganhando bem, que possa cuidar de você amanhã, porque é bem provável que talvez amanhã não tenha alguém para cuidar de você, não tenha o trabalho que você tem hoje que traz tanto dinheiro, o mercado, o mundo não seja o mesmo de hoje. E como você vai se cuidar? Como você vai estar preparado para esse tipo de situação? Tem muita gente que vive assim e não se importa, estão preocupados com o dia de amanhã apenas, ou pior ainda, com o dia de hoje, não querem saber do dia de amanhã. Então você tem que saber se é essas pessoas que você quer seguir, ter como exemplo, ou é as pessoas que estão construindo, que estão sabendo controlar suas emoções, suas finanças, seus comportamentos, que aqui é onde está a chave do jogo. Mudar o seu comportamento para poder trazer resultados melhores para você, seguros, confortáveis e com uma estrutura. Coisas que a gente tenta ensinar aqui no canal, nas redes sociais e em todos os momentos que a gente entra em contato aqui com vocês, para que vocês possam mudar o seu comportamento, para poder ver o dinheiro como um olhar diferente, um olhar de que ele é feito para construir e não para só gastar, se divertir, só para usar ele. Esses momentos chegarão, consequentemente chegarão, mas tem que ser uma coisa controlada. Você não pode se dar o luxo de cair na ilusão do mundo de que tudo é fácil, tudo é lindo e tudo vai ficar bonito e perfeito para sempre. É onde grandes pessoas acabam perdendo tudo porque não construíram uma estrutura desde o começo. A maioria das pessoas constrói a vida assim: trocam tempo por dinheiro, aumentam o padrão de vida, criam compromissos fixos e dependem disso para continuar vivendo. E aí começa algo perigoso. Quanto mais a pessoa ganha, mais presa a pessoa fica. Talvez essa parte deva ter incomodado algumas pessoas. Como assim, Ricardo? Ganhar mais é o problema? Quando a gente começa a achar que aquele dinheiro é a solução de tudo, onde aquele dinheiro, aquele alto salário vai resolver tudo na sua vida, por toda a sua vida. Esse aqui é que é o ponto.
E a gente acaba fazendo coisas para poder se manter naquele negócio. Só que a gente sabe que algumas coisas, como eu já disse aqui em outras vezes, a gente está falando para aquelas pessoas que podem replicar isso aqui, que são exemplos da maioria, que podem a maioria fazer em prática, e não daquelas pessoas que tiveram uma oportunidade atípica na vida, um parente atípico na vida, que lhe dão oportunidades de ganhar dinheiro, que lhe dão oportunidade de estar em negócios altamente lucrativos. Né? Essas são pessoas diferenciadas, exceções que a gente não pode tomar como regra. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que pegar aquelas que a gente olha e pode replicar na nossa vida. Então, se a gente tem que pegar aquelas pessoas que não têm tão fácil acesso assim ao dinheiro, tão fácil acesso assim a negócios lucrativos, a gente tem que ter comportamentos, atitudes que vão estruturar a gente para poder se manter competitivo durante muito tempo. Então, como eu falei aqui antes, você tem que aproveitar a fase que você está ganhando muito e usar esse dinheiro para construir algo, e não para comprar uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um estilo de vida maior, porque aí você fica dependente desse dinheiro. Agora que eu tenho esse carro, eu não posso ganhar menos, eu não posso perder dinheiro, eu tenho que sempre ganhar mais. Só que quando você não tem um negócio que te dá muito dinheiro, com você trabalhando menos, né? Você não tem esse tipo de negócio. Pelo menos eu não tenho. E é dificilmente encontrar pessoas que tenham esse tipo de negócio. Então, consequentemente, você vai ter que trabalhar mais. Você não vai poder dizer não para uma chamada de emergência onde o seu chefe quer que você trabalhe mais horas. Você vai ter que se matar para entregar relatórios que o chefe quer naquele dia, até você concluir. E por isso você fica preso a uma parcela, a um negócio que você precisa estar sempre ali. Vai ter que dormir menos horas, vai ter que não ir para a academia, vai ter que comer coisas que não são saudáveis para poder se manter acordado, para poder fazer o trabalho. Porque você está em um local onde não tem comida saudável, você acaba destruindo a sua vida, destruindo o seu estilo de vida, a sua saúde, para poder se manter em uma vida da qual você não quer abrir mão. Eu entendo que tem pessoas que se sentem felizes com isso, que estão dedicando a vida literalmente para poder ganhar mais, para poder ter uma vida melhor. Sendo que você também pode ser feliz em uma vida equilibrada, com uma vida onde você não precisa ganhar rios de dinheiro, mas que você consegue controlar tendo uma saúde e uma vida com pessoas que você pode confiar, que gostam de você, do que estar em uma vida altamente luxuosa, altamente rica, sendo que você está se matando de trabalhar, muitas vezes em um negócio que você não gosta de fazer. Mas você faz porque você gosta de dinheiro, porque você precisa manter o padrão de vida, aquela casa, aquele carro, aquelas festas onde só as pessoas ricas vão. Você precisa ter roupas adequadas para isso. E foi uma coisa que eu percebi comigo. Antes eu fazia isso, trabalhava, aí quando eu trabalhava eu precisava me divertir, que eu precisava fazer isso, que eu precisava estar em tal lugar e tal. Só que eu acabava dormindo menos. Eu não tinha tempo de ir para a academia, eu não tinha tempo de ler livro, eu não tinha tempo de assistir as coisas interessantes e importantes de se assistir para aprender, para poder estar trabalhando no outro dia, para poder estar no local onde meus amigos estavam também. Tudo isso eu abrindo mão de coisas que eu gosto, de coisas que eram importantes para mim. Então você tem que saber identificar. No seu caso, você tem que saber identificar o que é importante para você e quais as consequências disso que você está fazendo. No nosso caso aqui é isso, é você tentar ganhar mais para poder manter um estilo de vida, né? É como na economia, é uma troca. Quando você escolhe, toda vez que você faz uma escolha, você deixa de escolher outra. Então, se eu escolhi trabalhar mais,
para ter mais, então eu vou deixar de ter tempo para outras coisas, para a saúde, para os meus filhos, para os amigos, para a mulher. Não vou ter isso. Então você tem que saber equilibrar esses dois e não ficar preso. Agora pensa comigo. Porque algumas pessoas conseguem parar e continuam ganhando, e outras nem conseguem pensar nisso. Você acha que é sorte? Empresas não pensam só em ganhar dinheiro. Elas pensam em construir estrutura. E estrutura gera liberdade. Liberdade não é ganhar muito. Liberdade é não depender diretamente do seu tempo para ganhar. Isso só acontece quando você constrói coisas que funcionam sem você. Empresas constroem liberdade em 3 pilares. Primeiro, sistemas. Processo que funciona sem depender de uma pessoa. Segundo, ativos. Coisas que continuam gerando resultado ao longo do tempo. Terceiro, escala. Capacidade de crescer sem aumentar proporcionalmente o esforço. Quando isso existe, o negócio não depende mais do dono. Veja, meus amigos, como as empresas transformam essa estrutura em algo que traz dinheiro sem precisar exclusivamente de uma única pessoa. De uma única pessoa tomando decisões, revisando tudo, analisando tudo. Não, elas criam sistemas que podem ser feitos por outras pessoas. Esses sistemas que vão gerar ativos, que vão trazer dinheiro durante muito e muito tempo. E para completar tudo, elas transformam em escala. Fazem isso de novo, consequentemente fazendo elas ganharem mais. E quando você lida com uma coisa tão grande, tão complexa no mundo, você acaba não dependendo exclusivamente de uma pessoa só. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter um sistema que funcione aqui, ali e em todo lugar para poder esse sistema se manter. E assim, ela não ficar dependente apenas do dinheiro, não ficar dependente de estar sempre trabalhando, estar sempre correndo atrás. Mas eu entendo também que tem aquelas pessoas que gostam de fazer o trabalho, que gostam de estar num local onde é difícil e tal, porque elas desenvolveram isso. É uma outra visão, é uma pessoa que gosta. Eu não vou falar para um artista, um pintor, né, que ele tem que criar um sistema onde ele vai fazer um desenho e não vai precisar mais fazer uma pintura, e não vai precisar mais fazer porque ele vai ter uma equipe que vai pintar por ele. Se ele é um pintor excelente, ele vai querer fazer sempre as pinturas, porque é uma expressão do que ele é, da pessoa que ele é uma arte e não um trabalho, é uma coisa que ele se sente bem fazendo. Então aqui a gente tem que saber diferenciar a situação. É aquilo que eu disse sobre a questão econômica, de você, quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Então, se ele escolheu fazer quadros, belos quadros, expor suas ideias, expor seus sentimentos nos quadros, né, ele tem que saber que não vai ganhar tanto dinheiro como ele poderia ganhar fazendo outras coisas. E se ele quer ganhar mais dinheiro, ter uma escala e não trabalhar, ele tem que saber que ele vai deixar de fazer alguns quadros, não vai ter tanto tempo para fazer. Então, vocês estão me entendendo? Você vai ter que deixar outras pessoas poderem fazer. Então, vai de cada uma a situação. No nosso caso aqui, como eu falei, a gente está falando para aquelas pessoas que estão dependentes e não gostam, e não estão fazendo a coisa certa, estão se iludindo. Como eu disse, uma hora esse dinheiro vai acabar, as coisas vão mudar e elas vão estar sozinhas, não vão ter como cuidar de si. E isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que procurar ajudar essas pessoas a ver a real situação que elas se encontram e para onde elas estão indo. Então, é isso que é importante você levar desse vídeo. Pegar os exemplos das empresas que fazem aquilo que resolve o seu problema, como elas conseguem ter uma independência
financeira e colocar na nossa vida para que a gente possa ter uma independência financeira e justamente por isso, para ter uma liberdade e poder fazer realmente o que a gente gosta. No caso do pintor, ele poderia criar um sistema para ganhar muito dinheiro depois que ele tivesse o dinheiro guardado, o dinheiro que um negócio que pudesse cuidar da vida dele, sem precisar ele estar se matando de trabalho. Ele poderia, como ele tem a liberdade agora, fazer os próprios quadros, fazer a vida que ele quer. Só como eu disse, vai depender de cada um, do que cada um gosta, do que cada um quer da vida. É uma coisa subjetiva aqui nessa questão. Então, é a importância de você identificar qual é a sua situação. Agora vamos aqui a um contraste com pessoas. A maioria das pessoas fazem o contrário. Não criam sistemas, não criam ativos, não pensam em escala. Ela só aumenta o esforço. Isso cria dependência. Porque se ela parar, tudo para. Esse é um ponto em que eu quero que vocês entendam. Que muita gente está dependente do salário, dependente do emprego e não estão construindo nada. Se o trabalho parar, se por algum acaso alguma coisa acontecer, ela ficar doente ou o trabalho não for mais rentável ou as coisas mudarem, ela vai estar na pior. Ela não vai conseguir se manter no estilo de vida que ela está. E quando a gente tem que descer de um estilo de vida para um inferior que a gente não está acostumado, dói mais. E quando é uma situação de necessidade, uma situação de doença, aí é que pior, porque você não vai ter o dinheiro, não vai ter o tempo para poder se cuidar, comprar os remédios, ter alguém que te ajude. É uma situação lamentável. Então a gente não quer passar por isso, né? Eu acredito que você também não queira. Então é importante a gente saber estruturar, saber usar o dinheiro bem, para poder fazer ele trabalhar para a gente no futuro. Se você precisa estar presente para tudo funcionar, você não tem liberdade. Você tem um trabalho que depende de você. Agora vamos a uma virada de chave. A pergunta não é como eu ganho mais. A pergunta é como eu deixo de depender disso. Essa pergunta muda o jogo. Vou te deixar um teste simples. Se você desaparecer por 30 dias, algo continua funcionando? Algo continua trazendo resultados? Se a resposta for não, você não construiu liberdade ainda. Espero, meus amigos, que vocês entendam isso. Vocês têm que construir algo que não dependa de você. Que você possa passar um tempo, nem que seja um mês, sem depender de você, mas que continue gerando riqueza, continue gerando dinheiro. Esse é o principal fator para diferenciar quem realmente é rico. Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar e ganhando dinheiro? Quanto tempo seu dinheiro te mantém rico sem trabalhar? É essa a pergunta que você tem que fazer. Se o dinheiro que você tem só te rende uma semana, um mês sem trabalhar, então você não é rico, você não tem um padrão de vida alto, você só está dependente de um salário que mantém as coisas ao seu acesso, mantém você andando de carro, mantém você com um iPhone caro, mantém você com um estilo de vida caro, viagens, festas, roupas caras. Mas a partir do momento que por alguma coisa esse dinheiro pare de entrar, tudo para, tudo acaba e você vai ter que se virar para poder arrumar uma nova coisa que dê mais dinheiro, que continue trazendo o mesmo patamar de vida. Quantas e quantas pessoas eu já vi que estavam trabalhando em uma posição muito boa, em um dinheiro muito bom, achando que aquilo ia ser para sempre. Aí veio alguma coisa, algumas coisas mudaram e aquela pessoa teve que trabalhar em um negócio muito menos lucrativo, um padrão de vida muito menor, porque ela não soube se preparar quando estava em um padrão de vida alto
achou que aquilo ia ser para sempre. E em um mundo onde constantes mudanças estão acontecendo, como as que vivemos hoje, né? O mundo que vivemos hoje, a gente precisa se preparar. Tem que entender como usar o dinheiro, como tomar decisões e como mudar o comportamento, que eu acho que é o principal. Da gente saber que aquele comportamento não está trazendo os resultados que a gente quer, não está trazendo os resultados que vai nos levar a uma vida melhor, a uma vida rica, a uma vida que podemos melhorar e trazer uma boa vida para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para as pessoas que a gente gosta. Então, se a gente não está indo por esse caminho, para qual caminho estamos indo? Esse é o ponto em que você precisa parar e pensar. Se você estou falando para uma pessoa que é responsável, uma pessoa que se preocupa com o dia de amanhã, uma pessoa empática com as outras, com tanto aquelas pessoas que são da família dela, como outras pessoas que estão no círculo de convivência dela, ou então de outras pessoas no mundo que você só vai poder ajudar se você for uma pessoa rica, se for uma pessoa com muito dinheiro, com dinheiro sobrando, porque aí você sai da fila do pão. Você saindo da fila do pão, aquela pessoa que precisa mais do que você do pão vai ter acesso mais rápido a ele. Então, quanto mais pessoas saírem da fila do pão, mais os serviços públicos, as assistências sociais poderão levar uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que realmente precisam, que não têm nenhuma capacidade de crescer, de trabalhar, de mudar de vida. Então a importância da gente ficar sempre rico, sempre procurar ganhar mais dinheiro, mas fazer com que esse dinheiro construa uma estrutura, construa um sistema, construa ativos e seja uma coisa escalável para que possa trazer melhores frutos no futuro para a gente, para a nossa família, para todas as pessoas que dependem desse sistema. No nosso caso aqui, da empresa, do negócio ou dos investimentos. Saber que você vai ter que passar um tempo estudando, um tempo se dedicando, um tempo abrindo mão de coisas que são boas hoje para poder conquistar e desfrutar de coisas boas amanhã. Eu espero que vocês tenham entendido isso que eu quis passar em todos esses últimos vídeos. A importância da gente tomar atitudes como uma empresa. Essa série nunca foi sobre dinheiro, foi sobre estrutura, sobre entender como empresas pensam e como você pode aplicar isso na sua vida. Porque no final, não é quem ganha mais que vence, é quem constrói melhor. Se essa série te fez pensar diferente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de ganhar dinheiro, a gente fala de construir algo de verdade. Se você acompanhou até aqui, comenta estrutura. Eu quero saber quem está levando isso a sério. E se você chegou agora, volta e assiste desde o começo, porque isso aqui é um processo. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima.